Paulo Resulti se destaca por resgatar documentos inéditos e cartas que revelam facetas esquecidas ou pouco exploradas de figuras históricas fundamentais da história do Brasil. A seguir, destaca os principais livros da série, A História Não Contada, pontuando o conteúdo de cada um. D. Pedro, A História Não Contada, o Homem Revelado por Cartas e Documentos Inéditos, 2015. Nesta obra, Resulti reconstrói a trajetória de Dom Pedro e a partir de cartas e registros inéditos. O autor vai além dos discursos oficiais e dos mitos que cercam a figura do primeiro imperador, revelando detalhes íntimos, gostos pessoais e conflitos que moldaram suas decisões políticas e sua personalidade. Essa abordagem documental oferece uma nova perspectiva, mostrando Dom Pedro I como um homem complexo, formado tanto por sua dimensão pública quanto por sua intimidade registrada em correspondências raras. 2. De Leopoldina, A História Não Contada, a Mulher que Arquiteta a Independência do Brasil, 2017. Aqui, o enfoque volta-se para de Leopoldina, cuja importância no processo de independência frequentemente ficou em segundo plano nas narrativas tradicionais. Resulti utiliza documentos inéditos e imagens raras para reconstruir a trajetória dessa imperatriz, destacando seu papel estratégico, sua inteligência e os desafios que enfrentou em meio a um cenário político conturbado. Com isso, o livro resgata a relevância de Leopoldina na construção da nação e enriquece nossa compreensão sobre o protagonismo feminino na história imperial. 3. De Pedro II, A História Não Contada, o Último Imperador do Novo Mundo revelado por cartas e documentos inéditos, 2019. Este volume oferece uma visão completa do reinado de Dom Pedro II. A obra percorre desde sua infância até os dias de governo, utilizando uma ampla coleção de cartões, diários e correspondências que desvendam os dilemas, as virtudes e as fragilidades do imperador. A narrativa enfatiza não só os feitos públicos e as inovações culturais promovidas durante seu longo reinado, mas também as nuances pessoais que ajudam a explicar como um monarca tão culto e sensível reagiu às transformações do seu tempo, culminando, por fim, na deposição que encerrou a Era Imperial. 4. Titilia e o Demônio, A História Não Contada, a Vida Amorosa na Corte Imperial, cartas de D. Pedro I à Marquesa de Santo, 2019. Este livro se afasta um pouco do foco exclusivamente político para explorar a esfera íntima e emocional do Império. Por meio da transcrição e contextualização de cartas trocadas entre Dom Pedro I e a Marquesa de Santo, Resulti revela uma faceta da relação amorosa que, apesar de conflituosa e controversa, marcou profundamente a dinâmica da corte imperial. Ao dar voz às emoções e paixões dos protagonistas, o autor argumenta que tais relações também tiveram impacto na formação da imagem da monarquia no Brasil daquela época. Além dessas obras, vale lembrar que Resulti também se envolve em outros projetos que ampliam essa visão do passado, sempre com uma abordagem que privilegia documentos originais e uma leitura crítica do que foi tradicionalmente contado. Sua produção não só informa, mas também instiga o leitor a repensar narrativas fixas, contribuindo para uma historiografia mais rica e multifacetada do Brasil imperial. Nós do Virando as Páginas indicamos todas as obras do autor, equilibradas, profundas e de vasto conhecimento. Siga-nos no YouTube.